vocês, meu querido amigo, pastor Robson Thomas. Ei, Deus! Meu Deus, coisa maravilhosa. Por que eu não posso ficar ali embaixo a noite inteira, né? Meu Deus, boa noite, família! Boa noite! Ai, eu estava gostando do negócio ali, cara. Até esqueci que eu ia falar, Dama. Meu Deus do céu, eu gostei demais. Cadê o pessoal da banda? Tá aí já? Foram embora? Não, tá aí. Rapaz do céu, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Faz tempo, faz tempo. Batido alto. Ei, Deus! Meu negócio não era reggae, meu negócio era só pagode. Ah, Alexandre Pires, como eu te amo. Belo, na sua primeira versão, é claro. Soweto. Soweto. Quem não lembra desse louvor? Mel, tua boca tem o mel e melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Esse louvor é demais. Glória a Deus. Ei, coisa linda, maravilhosa. Que bom ter aqui em casa. Me sinto em casa realmente. A Power tem a cara das nações. Concordo contigo. Concordo com você. Meu Deus, que bom estar aqui com vocês. Mas realmente, tá? Eu estava bem feliz de ficar só ali curtindo. Mas Deus quer fazer mais. Deus quer fazer mais. Quem quer mais? Sabe, queridos, aquilo que Deus está fazendo com a Power, eu conversando um pouco com o Dama, Dani, obrigado demais. Melzinha maravilhosa. Que equipe de pastores que vocês têm. Meu Deus, maravilhosos mesmo. Vocês têm que agradecer a Deus e orar muito por essa casa, por esses líderes que estão sobre a vida de vocês. Pessoas que amam e que cuidam. Parabéns, parabéns BH, parabéns esse estado maravilhoso. Primeira vez que minha esposa vem. Tem a fotinha da minha família aqui? Deixa eu ver, tem aí, ó, olha só, hein? Olha só. Minha esposa linda está aqui, Cris Tesman, meu meninão Arthur e minha princesa Anne. Então, tudo aqui comigo, maravilhosa, amo demais, família linda. Eu estou bonitão ali, né? Não sei, eu gostei muito. Me esforcei para fazer uma panca assim, parecer bonito. Queridos, eu quero dizer um negócio para vocês. Quando o Dama me convidou para estar aqui, para estar compartilhando com vocês, e eu não sou muito de ficar buscando o que vai acontecer, o que não vai. Eu sou aquele cara meio chato, assim. Desde que eu me converti, eu era um cara meio reticente, sabe, para ficar indo para YouTube, para ficar lendo livros. Eu ia para a Bíblia, eu ia para o quarto, eu ia para a experiência, eu ia perguntar para o Espírito Santo, porque o meu desejo era receber algo fresco. O meu desejo era receber algo novo, o meu desejo era que o Espírito Santo desse algo para mim, assim, que fosse rema, sabe, direitinho da fonte. E eu gosto de fazer isso, principalmente quando eu saio, né, de buscar em Deus algumas coisas. E essa palavra que eu trouxe hoje, eu depois fui entendendo todo o movimento e todo o ambiente, né, dessa conferência, e tem tudo a ver com isso. Sabe, romper linhas inimigas. Eu vou falar sobre governo, sobre ouvir voz de comando.
né, que você não consegue avançar se você perder comunicação com quem comanda. Você pode até avançar, mas você vai fazer um monte de coisa errada. Coloca o tema para mim, por favor. Quem governa escolhe as guerras e define as vitórias. Então, que lugar que você tem que estar? Governo. Você tem que estar governando e você tem que estar submetido a um governo. Tem que estar claro para você, por exemplo, quem são os pastores dessa casa. Tem que estar claro para você quem dá direção nessa casa. Tem que estar claro para você quem dá direção na sua vida espiritual. Querido, não dá mais para a gente ter uma visão dualista. Na igreja eu ouço meus pastores, mas no trabalho eu ouço o fulano de tal. Na igreja, a respeito da vida de fé, eu ouço meus pastores, mas a minha vida sentimental, eu vou lá e acesso o YouTube e as pessoas falam o que eu gosto de ouvir. Não, meu irmão, você vai ouvir os teus pastores em tudo. E quando eles não souberem falar de algum tema específico, eles vão colocar alguém que vai falar desse tema específico com você, que vai ser inspirado por Deus. Então você precisa estar debaixo de governo para que você seja estabelecido como governo nessa terra. Eu gosto muito, e agora, principalmente estamos vivendo um tempo de conflitos, né? Mas eu coloquei aqui um dado, por exemplo, sobre a cultura americana, que é o próximo slide, que fala a respeito dos Estados Unidos, a maior potência bélica do mundo. Os Estados Unidos, querido, nos últimos 10 anos ele lutou 15 batalhas. Nos últimos 10 anos ele se envolveu em 15 batalhas. Eu me lembro, lá atrás, na invasão do Iraque, né? Desert Storm, tempestade no deserto, e a gente acordou com aquilo acontecendo, uma loucura tal. Então os Estados Unidos, ele está o tempo inteiro entrando, sabe, em batalhas. Mas a pergunta que fica, quem é que diz vá? Quem é que diz pare? Quem é que diz assim, fique entrincheirado? Quem é que diz assim, ataque? Quem é? São os soldados da fileira? São os Marines? São os SEALs? Não. É alguém que está sentado lá na Casa Branca ou no Pentágono, que diz assim, podem atacar. Podem atacar. E aí acontece tudo. Ou seja, tem uma voz de governo. E eu quero ilustrar para vocês rapidamente, só para que vocês entendam como que os céus agem, para você perceber como é idêntico. Querido, nós temos toda a criação, ok, Éden, pecado, o homem afastado, Deus o tempo inteiro tentando se conectar com o homem, reis, sacerdotes, profetas, não deu conta, vou mandar meu filho. Então Deus tinha a sua presença, Deus Pai, Ele manda Deus Filho, Jesus Cristo, vem, 3 anos e meio, ministério sobre a terra, Ele faz tudo o que deveria fazer e se entrega numa cruz. Um pouquinho antes de ir, Ele reúne os discípulos e começa a falar do que estaria por vir. Mas Ele fala o seguinte, não fiquem com medo, não tenham receio. O único comando que eu vou dar para vocês é o seguinte, não façam nada, não saiam de Jerusalém, até que desça um poder do alto, e a partir disso, vocês vão poder fazer aquilo que eu estou enviando vocês a fazer. Opa! Olha só que interessante. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito agora vai entrar na jogada. O tempo inteiro tem uma comunicação dos céus com a terra. O tempo inteiro uma comunicação dos céus com a terra. Atos capítulo 2, acontece. É estabelecida uma conexão dos céus com a terra. O que eu gosto muito de falar com a igreja é que a gente sabe, e a gente fala para todo mundo, que o caminho que leva o homem a Deus é... Pode falar com mais força. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, qual é o caminho que leva Deus ao homem? O Espírito Santo. Então eu me conecto a Deus através de Jesus, Deus se conecta com o homem através do seu Espírito. Por isso que ele fala, eu não quero que vocês saiam, eu não quero que vocês façam nada, até que desça poder do alto, e a partir desse dia vocês vão fazer. Por quê? Querido, é como aqueles... a gente entrega um pouco a idade quando a gente fala que assiste Animal Planet, esses negócios, né? Mas assim, você sabe quando eles vão lá e pegam, ou no mar, ou na selva, e pega leão, tigre, e coloca uma pulseira, coloca um chip de controle, é para cuidar da espécie, é para monitorar a espécie, é para saber onde eles estão, é para saber como estão fazendo, se estão adoecendo. Então Deus fala o quê? Deus pensa como? Primeiro fui eu, depois foi meu filho, agora é meu espírito. Então eu tenho que plantar um chip, eu tenho que plantar minha presença nele. E é através da minha presença que eu vou me comunicar com ele. É através da minha presença que eu vou governar sobre ele. Por isso que o conceito foi, não faça nada até eu te chipar. Não faça nada até eu colocar sobre você a minha sabedoria, o meu conhecimento.
É o governo dos céus. É o governo dos céus. Então o homem recebe, o texto lindo, maravilhoso, fala que desce como línguas de fogo. Em Atos capítulo 2, todo mundo sabe o que acontece. Então o governo dos céus é estabelecido sobre a terra. A partir disso começa. A partir disso começa a jornada. Por quê? Porque o homem tem acesso. O homem tem acesso. A banda estava tocando aqui. Imagino que eles também, como a maioria das bandas, tem uma comunicação entre eles. Se o vocalista aqui tirou, quero fazer o meu som, quero cantar a minha música, entendeu? Ele vai fazer, ninguém vai entender nada. De repente, geralmente é o teclado que manda, né? O tecladista é que manda. Aí o tecladista quer parar, quer fazer alguma coisa, quer fazer, sabe, quer dar um break, alguma coisa, não dá mais. É isso que acontece com o homem. Quando ele deixa apagar o Espírito Santo, que é o que Paulo fala à igreja de Tessalônica, não apaguem o Espírito, você perde a voz de comando. Quando você perde a voz de comando, você faz por si mesmo. Aí em Mateus capítulo 7, Jesus fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Aí as pessoas dizem assim: como, Senhor? Eu expulsei demônios no teu nome, eu curei enfermos no teu nome, como assim, Senhor? Ele assim: não vos conheço. Sabe o que significa isso? Que essas pessoas estavam usando as armas dos céus, mas não estavam mais ouvindo a voz de comando. As pessoas estavam usando as armas celestiais, mas já não estavam debaixo do comando do governante. Eu perdi a minha audição com os céus. Eu estava fazendo por mim mesmo, eu estava pregando por mim mesmo, eu estava plantando igreja por mim mesmo. Eu não conheço vocês, porque eu arranquei esse chip dos céus na minha vida. Eu só estou dando esse emparelhamento para que você entenda o quão importante é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Querido, o interesse por trás das batalhas estão diretamente ligados a quem governa. Quem governa tem interesse nas batalhas. Antes de você escolher as batalhas, você precisa escolher a quem você vai obedecer. A gente fica por muito tempo, é gente brigando de um lado, briga no serviço, briga com a esposa, briga com o filho, briga com não sei quem, briga contra a igreja, briga contra o presidente, briga contra o partido. Não é a briga, é quem você está obedecendo mesmo. Você até tem armas na tua mão. E tem gente que tem armas muito poderosas. Por exemplo, a música é uma arma muito poderosa, meu irmão. Nós estamos sendo esculhambados e estraçalhados culturalmente por causa da música. A música simplesmente transformou o coração e a mente de uma geração. Os nossos pequeninos vieram ouvindo porcaria, hoje são jovens que não sabem o que é uma boa música. E a igreja só ficou falando: isso é do diabo, isso é do diabo. Então o jovem hoje pensa: a música é do diabo, enrolou tudo. O ritmo é do diabo, enrolou tudo. Não. Aqueles que fizeram é que não fizeram para o Senhor. Então agora está na hora da gente parar e pensar: quem que eu vou obedecer nessa batalha? Quem que eu vou obedecer? Eu vou estar debaixo de que comando? Eu vou estar debaixo de que governo? E aí eu começo a lutar as minhas guerras. Só não está disposto a morrer numa batalha quem não sabe por que está nela. O bispo estava falando aqui a respeito de generosidade, está falando a respeito da igreja. Eu tenho, por conhecer eles, conheço há pouco tempo, mas sei o coração que ele tem de transformar a realidade, de avançar, sabe, de conquistar lugares altos. Querido, você tem que sonhar com isso. Você tem que sonhar com isso, você tem que desejar isso. Quando vier falar de projeto, quando vier falar de algo que está fazendo, tem que vir, tem que arrastar, tem que patrolar. É ouvir a voz de comando e saber: eu já tenho as armas. As armas foram dadas. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Você tem dons, você tem talentos específicos, mas você não pode perder a voz de comando. Nós temos muitas pessoas hoje que estão em casa dizendo que não precisa de igreja, perderam a voz aqui, ó. Perderam a voz aqui. Tem um monte de gente dizendo assim: eu não preciso de pastor sobre a minha vida, perderam a voz aqui, perderam a voz aqui. Estão usando armas espirituais, mas perderam a sensibilidade a quem obedecer. Eu gosto muito quando Paulo fala a respeito, né? Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Querido, ele está dando uma declaração a respeito disso. Sabe, ele sabia quem ele estava obedecendo, ele lutou o bom combate. Querido, se o combate é bom, é porque deu certo. Se o combate é bom, é porque deu certo. Então ele está dizendo o seguinte, ó:
eu lutei, eu fui preso, eu apanhei, aconteceu tudo comigo, mas estava legal. Mas estava legal porque eu estava ouvindo, Deus o tempo inteiro dizendo assim, faz parte, faz parte. Ah, está sofrendo? Faz parte. Está apertado? Faz parte. Ah, estão falando de você? Faz parte. Segue. Está falando aqui no teu ouvido, Sabe aquele coach? De repente, na musculação, vou falar aqui, né, que nós temos praticamente um halterofilista com o bispo dessa casa. Tem que falar daquilo que eu vejo. Eu tenho que falar daquilo que eu vejo. E eu imagino aquele personal trainer dizendo, bora, vai. E você está ouvindo aqui? Por que as pessoas colocam música, e às vezes uma música mais acelerada quando vão correr? Por que você coloca um app de corrida, e aquele app diz para você, 1 quilômetro, em 8 minutos, aí que te desanima, né? Mas aí você vai tentar no segundo quilômetro fazer mais, diminuir o pace, porque tem alguém falando para você, tem alguém te incomodando. Por que a fé vem por ouvir a palavra de Deus? Porque você precisa estar ouvindo, querido, você precisa estar conectado com os céus. Se você parar de ouvir, você morre. E se você ouvir, querido, um som que não é do céu, você para. E parar é tão maligno quanto morrer. Eu falo para as pessoas na igreja, querido, você está cansado? Aí as pessoas falam, tô, pastor. Quem está cansado, descansa. Agora, quem está cansado, não pode parar. Descansa. Então nós temos que aprender algumas coisas, mas isso tudo está voltado à voz de comando. Agora eu vou começar a pregação. Tem mais só 55 minutos. Preciso de água, chá, café. E pão de queijo, por favor, mineiro. Tem alguma senhora que faz um pão de queijo de casa, assim, mesmo caseirinho? Puxa vida. Ninguém levantou a mão nada. Opa, glória a Deus, levantou lá. Eu estou aí até quarta-feira, fica a dica. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Diz assim, 1 Reis 17, verso 1. Pode colocar para mim um slide, tem um slide aí, isso. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Querido, agora eu vou ilustrar para vocês com uma história bíblica, porque para mim não tem ninguém melhor do que Elias, para representar um cara que ouve voz de comando. Não existe ninguém para mim melhor do que Elias para representar, passar por todas, sabe, as fases da vida, mas não perder a voz de comando, não perder a quem ele está ouvindo e obedecendo. O início do texto fala a respeito disso, quem ele era. E uma da coisa que eu tiro desse primeiro, pode deixar ali o slide para mim, por favor, é o seguinte. Elias, profeta dos céus, era de Tisbe, Gileade, o rei Acabe, perverso, o mais perverso de todos os reis, estava governando e, como sempre, oprimindo, destruindo. De repente, esse homem, simplesmente conduzido pelos céus, debaixo de governo, ele sabia a quem ele obedecia, ele sabia a quem ele ouvia. Ele para diante do rei e fala o seguinte, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. É isso aí, e tenho dito, E aí Deus fala ao meu coração o seguinte, querido, a ousadia é a maior arma dos obedientes. A ousadia é a maior arma dos obedientes. Quando você vê, por exemplo, um líder aqui na frente falando de forma ousada, quando você vê, de repente, o pastor falando a respeito de uma estratégia, não é louca, ela é ousada. Você vai dizer assim, ele está obedecendo a alguém. Ele está obedecendo a alguém. Esse homem ouviu alguma coisa que eu não ouvi. Porque a ousadia é a maior arma dos obedientes. Porque a maioria das pessoas, queridos, estão entregues à desobediência. A maioria das pessoas estão oscilando na sua fé. Então, quando vem um batimento cardíaco de um obediente, ele é ousado, ele é à frente do seu tempo. Então, querido, essa é a arma dos obedientes, a ousadia. E Elias foi ousado demais. Deus simplesmente vai lá e fala assim, diz isso para Acabe. Meu Deus, espera aí. O Senhor, tu sabe quem é Acabe, Senhor? Senhor, tu sabe quem é Acabe? Deus, como é que tu quer que eu evangelize aquela vizinha? Tu conhece ela? Deus, como é que tu quer que eu evangelize aquela minha sogra? Mas tu não sabe quem ela é. Vai e fale, vai e diga. A ousadia é a maior arma dos obedientes. Verso 2. Então o Senhor disse a Elias, vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu lhe dei ordem para levarem alimento até você.
Então você sabe que Elias foi e verdadeiramente falou com o rei e estabeleceu um novo decreto debaixo de ousadia e obediência à voz de Deus. Então simplesmente seca. No mesmo momento, Deus fala para Elias: epa, agora você vai dar uma escondida. Querido, e aí Deus fala ao nosso coração: nem todas as guerras foram feitas para você lutar. Algumas servirão apenas para você se esconder. Nem todas as guerras foram feitas para você lutar. Algumas vão surgir apenas para que você se esconda. Querido, tem gente se desgastando, lutando guerra que não é sua. Tem gente, querido, usando armas no momento que não é para usar. Tem gente ferindo pessoas num tempo que não é para ferir. Elias ouve a voz de Deus, ele vai lá numa ousadia diante do rei, ele fala o que iria acontecer, estabelece um decreto sobre todo um povo. E aí o que acontece? Deus fala assim: agora você vai se esconder. Agora você sai daí, meu irmão, que o bicho vai pegar. Não fica aí não. Eu vou te manter, mas você fica escondidinho. Você vai tomar água do rio, eu vou mandar aí os meus corvos garçons, e eles vai trazer pão e carne para você, e você vai ficar escondidinho, e eu vou continuar te nutrindo. Mas uma condiçãozinha: você continua me obedecendo. Então tem armas, querido. De repente você vai pensar em alguns momentos da igreja, e eu vivo isso, uma realidade também como pastor de igreja. E eu sou um pastor de igreja, eu ia falar fresquinho, mas podia ficar meio, né? Podia, um duplo sentido, né? Ainda mais depois que rebolei aqui, tem todos os negócios aí. Mas assim, eu sou um pastor de igreja há pouco tempo. Eu liderei jovem por 15 anos, e estou há 4 anos e meio junto com a minha família, pastoreando a igreja num todo. Que aí meu sogro resolveu ir para o banco de reserva, né? E eu estou lá à frente da igreja. Mas essa mentalidade de saber o tempo de ir, de saber o tempo de ficar, a gente só conhece se estiver ouvindo a Deus. A gente só conhece se estiver ouvindo a Deus. Sabe o soldado no front de batalha? Eu servi o exército. Eu não era da infantaria, é artilharia. Artilharia você lança a bomba, pum, e aí um infante, a infantaria vem e atravessa as fileiras. E a infantaria, ela vai ficar o tempo inteiro entrando e saindo de trincheira. Porque se você ficar ali, meu irmão, correndo o tempo inteiro, pum, acabou para você. Você já viu filme de guerra? Tem hora que a melhor posição é se esconder. Tem hora, querido, que você só consegue avançar porque você está escondido. Mas você precisa se esconder debaixo de governo e debaixo de um lugar que Deus vai te sustentar. Deus falou: eu vou te sustentar, vai lá, não se preocupe, eu vou te sustentar. E aí segue esse circuito. Verso 5, Elias fez o que o Senhor ordenou, acampou junto ao riacho de Querite, ao leste de Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Isso, era só isso. Presta atenção nisso. A escassez sempre será um sinal para mudarmos algo em nossas vidas, mas nem sempre estará conectado à desobediência. Olha só que interessante, acho que você não pegou a filosofia disso ainda. Às vezes a gente vê uma pessoa na escassez, faltando alguma coisa e tal, e a gente pensa: ih, pecou. Fulano pecou, fulano caiu. Mas não, Elias estava vivendo um tempo de escassez. Deus mandou ele para um lugar e chegou naquele lugar, não tinha mais o que Deus disse que tinha. Acabou a água do riacho. Acabou. Mas o que era para ele fazer? Ele estava em pecado? Não, ele só tinha que mudar, ele tinha que sair dali e voltar a fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Às vezes você está vivendo um tempo de escassez, está difícil no trabalho, está difícil em casa, está difícil no ministério, está difícil na escola, está difícil com o vizinho. Ei, você não está em pecado não, Deus só está mandando você mudar. Deus só está falando assim: eu quero que você mude, eu quero que você saia do ambiente que você está, eu quero que você faça algo diferente, eu quero que você transforme a realidade onde você está. Querido, nem sempre a escassez é sinal de pecado, mas sempre a escassez é sinal de mudança. Ah, mas eu administrava a minha empresa dessa forma. Eu lembro que logo que eu comecei a Blueberry, eu trabalhava na venda. Blueberry era uma agência de marketing digital. Imagina 2010, ninguém sabia o que era Google AdWords, como tem gente que hoje ainda não sabe. Agora imagine em 2010. E eu fui vender para um dono de uma grande rede de supermercados em Santa Catarina, que é da nossa cidade. E eu sentei no marketing deles ali, comecei a falar, aquela explanação bonita de um vendedor, né, aquela retórica de vendedor.
Aí, de repente, o cara do marketing disse, não, mas esse negócio aí, quem decide é o seu Zefiro, que é o dono de toda a rede. Chama o homem. Chama o homem. Daqui a pouco vem aquele senhor de 60 e poucos anos, senta na minha frente, com aquele olhar, tipo assim, o que você quer, menino? O que você quer comigo? E ele sentou, comecei a falar, seu Zefiro, isso é o Google AdWords, campanhas digitais. Ele olha para mim e fala assim, você sabe quantas redes de supermercado eu tenho? Você sabe quantas lojas eu tenho dos meus supermercados? Eu assim sei, tinha feito a pesquisa. Tantas. Eu vim até aqui e não precisei disso. Aí eu falei assim, mas para que os seus netos consigam gerenciar suas lojas, o senhor vai precisar disso agora. Eu não estava, sabe, eu mostrei para ele que ele precisava mudar a forma. Eu mostrei para ele que ele precisava mudar o jeito. Porque até ali ele veio no formato. Mas dali em diante ele teria que se adaptar a um novo formato. Para resumir, virou cliente nosso. Não ficou com raiva de mim, não me xingou. Fez algumas outras perguntas e eu expliquei para ele e virou cliente nosso. Eu não virei aqui em BH para mentir para vocês. Virou cliente nosso. Então é o seguinte, tem momentos da tua vida que você vai passar por alguma dificuldade, mas é para que você mude alguma forma. Para que você procure de novo ouvir a voz de comando, ei Deus, ei Deus, ei Deus. É joelho de novo, é secreto de novo, pastor, me orienta, líder, me orienta, me diz o que eu tenho que fazer. Eu não aceito, eu tenho declarado aqui no tempo da generosidade, então eu não aceito viver menos que a abundância. Eu não aceito viver menos do que essa vida plena que tem separado para mim. Se tem alguma escassez é porque tem alguma coisa acendendo, alguma nova oportunidade está aparecendo. Deus está mandando eu sair daqui e ir para lá, mas eu quero entender, busque conselho. Querido, tem hora que Deus vai falar lute, tem hora que Ele vai falar se esconda, tem hora que é fale, tem hora que é cale, tem hora que é ore, tem hora que é anuncie, tem hora que é descanse, tem hora que é acelere. Agora, como que eu vou saber isso? Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco. Ouvir Deus falando. Ler Bíblia, oração, aconselhamento pastoral. Querido, a gente não pode desligar. A gente não pode desligar. Sabe a tornozeleira eletrônica que tem gente que fica presa em casa? Querido, se você tirar aquilo, ninguém te rastreia mais. Ninguém te rastreia. O Espírito Santo é um rastreador dos céus na nossa vida. E ele fica o tempo inteiro dizendo assim, faça isso, faça aquilo. Não, você está entristecendo o Espírito, não faça mais isso. Não, não apague o Espírito, não apague. Como é que a gente apaga fogo? Quando falta oxigênio. Falta oxigênio, a gente apaga fogo. O fogo precisa de oxigênio. Sabe por que você está com o Espírito Santo apagadinho na tua vida? Porque você frequenta lugares que não tem oxigenação dos céus. Aí já era. Vai dizer para nós, você está saindo dessa conferência aqui, você não vai sair, meu Deus, a chama está desse tamanho, a labareda. Você sai daqui agora, você evangeliza qualquer um. Você vai para um retiro, você lê uma Bíblia, você dobra o joelho, você sai, você quer virar o mundo. Agora, você ouve uma música porcaria, você vê um BBB porcaria, você vê um negócio que não presta, você faz alguma coisa errada, a chama vai indo, vai indo, vai indo. Oxigenação. Você só senta em rodas que não valem a pena, oxigenação ruim. Agora que quando você ouve um conselho, você obedece, oxigenação é chama, é chama. É por isso, irmão, que você pensa assim, pô, fulaninho chegou na igreja agora, já está todo ali, quase líder. Já está saindo de carro com o bispo. Eu estou 10 anos aqui, meu Deus. Querido, esse é o cara que buscou oxigênio puro. Esse é o cara que está pagando o preço para receber oxigênio dos céus. Meu irmão, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o líder de jovens da época e falar assim, me aguenta, porque eu vou colar em você. Colei ou não colei, minha esposa? Aonde esse homem e eu estava. A hora que ele ia mordir o x-salada, eu mordia junto. Era a sombra dele. Era a sombra dele. Eu virei líder de jovens depois de 1 ano. De tanto que eu andava com ele, eu aprendi com ele. Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Labareda, 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 labareda. É assim que funciona. Esse é o jeito. Nós estamos vivendo uma era, querido, do alto, né? Alto com U, autoestima, autogoverno, autoconfiança, autossuficiência, tudo é nós.
Eu sou bom, eu faço, eu posso, eu sou poderoso, né? Então tudo está voltado para mim. E o Espírito Santo fala muito comigo, e eu fiz uma ilustração até dentro de um projeto que eu tenho com jovens, né? Que é o Jovem com Futuro e o Jovem com Propósito, que eu disse o seguinte para eles: quando tudo aponta para você, tudo depende de você. Quando tudo aponta para o Senhor, tudo depende do Senhor. Querido, quando você chega na frente do espelho e você fala assim, você é bom demais, tudo vai depender de você. Deu ruim. Agora, quando você chega, Pai, obrigado por tudo que tu faz em mim. Pai, obrigado, eu sei que és tu através de mim, tudo que eu estou fazendo, Deus, és tu quem está fazendo, Senhor Deus, essa musicalidade, essa graça, essa unção, a palavra que tu me dá, a sabedoria, a criatividade, tudo é teu, Pai, tudo vai depender dele. E ele é a fonte inesgotável, você não é. Romanos fala, Paulo fala, né? Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio dele, querido. Vamos lá, vamos voltar para Elias. Vamos voltar porque essa história é maravilhosa. 1 Reis 18. Vou dar um pulinho. 1 Reis 18, vai lá, isso. Verso 16. Então Obadias foi dizer a Acabe, depois eu explico para você, contextualizo. Foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel. Não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e sua família que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor. Em vez disso, adoraram imagens de Baal. Tem mais um? Isso. Agora convoque todo o Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Querido, olha, presta atenção no que aconteceu. Elias estabelece um decreto lá no começo, debaixo da ordem de Deus. Vai diante de Acabe e fala o seguinte, secou, não vai chover mais não. Aí Deus fala para Elias, seguinte, me obedeceu, agora se esconde. Elias foi para lá, foi alimentado. Secou a água, não passei pela viúva de Sarepta, né, a mensagem, mas ele vai lá e traz recurso de novo. Elias não passou necessidade, o tempo inteiro sendo nutrido pelos céus. De repente, Deus fala, agora é o seguinte, agora nós vamos acabar com tudo isso aqui. Agora é o tiro de misericórdia, você vai voltar diante de Acabe. E aí ele vai através de Obadias, que servia no palácio, que era um homem de Deus. Obadias, no primeiro momento, a perna fica trêmula, né? Elias, não faz isso comigo. Não me fala, não, eu não vou falar com Acabe. Eu vou dizer que você está aqui, você vai sumir. Meu Deus do céu, não faz isso comigo. Elias fala, ei, Obadias, passa, eu vou estar lá. Eu vou estar lá, parça. Fique tranquilo, não estou contando historinha, vou estar lá. Aí, beleza, o que acontece nisso tudo? 3 anos de calamidade, e Elias não fechou os ouvidos para o Senhor. Ele ainda estava lutando aquela guerra mesmo em silêncio. Presta atenção. É sobre isso que eu quero falar e me atentar. 3 anos se passaram, é o que o texto fala. 3 anos, quando Deus manda Elias ir até Acabe. Durante esses 3 anos, foi um período dificílimo. Um período de perseguição, um período de seca. Sabe, um período onde ele estava sendo alimentado e bebia água do riacho. De repente, acaba do riacho. Ele vai ser alimentado, chega lá e encontra uma viúva que não tem nada para dar. Mas ela dá para ele, o filho morre, ressuscita. Loucuras que Deus faz. Mas esse homem não se distraiu. Esse homem não perdeu a voz de comando, ele ainda sabia quem governava, ele ainda sabia quem escolhia as guerras e declarava as vitórias. 3 anos se passaram e Deus falou com Elias, e olha, ele estava sensível à voz de Deus. O que acontece com a gente? Querido, você passa por uma guerra, você passa por uma dificuldade, Deus quer falar contigo, ei, você não ouve mais. Porque Deus não existe, porque eu fiz tudo, porque eu fiz o que Deus mandou, e agora eu estou vivendo essa vida de escassez. Mas agora está uma perturbação, todo mundo me perseguindo. Perdeu a voz de Deus. Mas Elias não, ele foi fiel, ele estava atento, ele estava o tempo inteiro esperando Deus dar um novo comando. Querido, quando você sabe que Deus é governo sobre a sua vida, você está o tempo inteiro esperando Ele dar um novo comando. E 3 anos depois, Deus dá um novo comando para ele, e foi de novo um comando de impacto. E Deus fala o seguinte, olha, vamos lá, vamos bater, agora é tiro de misericórdia. Nós temos que ir de uma vez por todas. Vai lá em Acabe. Agora vai ser uma prova real. Agora nós vamos para o Monte Carmelo. Leva todos esses deuses que eles têm, 850 deuses. Leva tudo esses sacerdotes do inferno.
e vamos subir o Carmelo. E aí nós vamos ver quem é Deus. Parênteses, eu gosto muito da posição de Elias com o povo. Que Elias chega e fala assim, pessoal, é o seguinte, presta atenção em mim. Fala para o povo. Vocês têm que parar com essa vida dualista. Vocês têm que parar com essa besteira. Ora é o Deus de Israel, ora é Baal. Vocês têm que parar com isso aí. Quem vocês virem que é Deus hoje, vocês comecem a servir. Elias primeiro faz uma palestra ali com o povo. É isso aí. Aí depois sobe para o monte. Querido, e aí a coisa é a beleza do negócio. Porque quando você está sendo governado por Deus, quando você sabe que você está ouvindo a voz dos céus, quando você sabe que a pessoa que te aconselha, que a pessoa que te inspira é um homem, uma mulher conectada com Deus, você faz com segurança. Você faz com segurança. E eu imagino como o texto relata Elias ali, né? Que ele falou assim, não, comecem vocês. Começa vocês aí com o novilho de vocês primeiro. Eu vou ficar aqui dando uma olhada. E aqueles sacerdotes começam a fazer as bruxarias deles, começam a fazer coisas, e o texto fala que foram de manhã até o meio-dia, e gritavam e pediam para Deus jogar fogo para queimar aquela oferta que era um novilho, e nada. Até o momento que ele chegou assim, deu, sai, agora é minha vez. Sai que agora é minha vez. Só que é o seguinte, eu não quero fácil. Eu não quero fácil. Fácil eu não quero que seja igual, porque o meu Deus não é igual ao de vocês. Eu não quero que seja igual. Então, se apronte. Deus vai te colocar em lugares altos, mas Deus vai te dar desafios que vão ser mais difíceis do que da maioria. Tá? Esses desafios vão chegar na tua vida. Deus vai pedir você uma criatividade que ninguém vai ter. Deus vai dar uma habilidade que ninguém vai receber. Você vai receber isso, querido, porque Ele vai te colocar num lugar alto. Ele não vai te dar na medida dos outros, Ele não vai te dar no padrão dos outros. A régua que você é medida é Jesus Cristo. Então você vai receber na medida proporcional a dele. Sabe, queridos, e o que acontece é que o fogo desce. Ele joga água, 12 baldes de água representando as tribos, e joga água, e o fogo desce, lambe toda aquela água, queima aquilo, torra novilho, vai tudo. Yes! Aí todo mundo olha assim, é o Deus de Elias. Valeu a pena ser governado pelos céus, mas não para por aí. Não para por aí, porque aí tem uma quedinha. Tem uma quedinha que às vezes a gente cai também. Lá em 18:36, coloca para mim. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí aconteceu, né? Esse povo sabe que tudo é Senhor, ele dependeu completamente de Deus. Um pouquinho mais para frente, 1 Reis 19. 1 Reis 19. É o próximo slide, isso, obrigado. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias. Olha só a mensagem que chegou para Elias. Que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você, o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo. Elias teve o quê? E fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Sabe o que o medo faz com você? Ele muda o teu destino. O medo, querido, ele muda o teu destino. O medo é a arma que o diabo usa para te tirar do teu propósito. E o medo é um instrumento de governo. Tem pessoas que são governadas pelo medo. E quando você é governada pelo medo, você sai do seu destino. E é interessante ver o que acontece com Elias. Por quê? Porque em 1 Reis, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, E ele estava escondido. E ele estava sentado, moribundo. Vê se não se parece com você um pouco isso. Você estava desanimado, cansado, dizendo, Deus, o que adiantou? Meu Deus, eu fiz tudo o que você falou, eu fui para lá, eu vim para cá, meu Deus, eu orei, eu jejuei, o bispo mandou eu vir na conferência, eu vim, sabe, eu estou ofertando direitinho, sou dizimista, aí acontece isso comigo, agora Jezabel vem igual uma louca atrás de mim, e diz que vai me matar. Aquela palavra entrou no coração de Elias. Aquela palavra entrou no coração de Elias. Mas espera aí, aquele homem tão obediente, aquele homem que estava o tempo inteiro sendo governado pelos céus, de repente deixa uma palavra maldita como essa entrar no coração dele. Entrou. O medo entrou. E sabe o que o medo faz? Você mudar de rota.
O medo faz você, desvirtuar do destino que Deus tem preparado para você. E sabe o que aconteceu? A fala de Deus. Cara, é dura. Deus fala o seguinte: retorne para o lugar aonde minha voz é ordem para você. Quando Deus vê a sequência do texto, fala assim, ele chega para Elias: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? Volte pelo mesmo caminho que você veio. Volte pelo mesmo caminho que você veio. Deus não foi lá e dizer assim: ô Elias, por que você está com medo? Ô molecão do pai, o que aconteceu contigo? Não, Deus fala assim: o que você está fazendo aqui? Que sentimentozinho é esse? Quem colocou medo no teu coração? Quem falou para você parar de liderar? Quem falou para você parar de vir na igreja? Quem falou para você parar de pregar para a tua família? Quem falou para você parar de achar que você vai ser uma pessoa influente nessa cidade? Quem foi que falou para você? Mas a Jezabel disse que... Volte pelo mesmo caminho de onde você veio. Vai para o lugar onde eu mandei você ficar. E Elias simplesmente volta. Querido, quando a gente é levado pelo medo, a gente vai para um lugar onde Deus não consegue nos acessar. Deus fala o quê? Volta pelo mesmo caminho de onde você veio, porque lá você vai ouvir a minha voz. Elias volta para lá e continua o seu processo de ouvir e de obedecer. Elias tinha, querido, uma sabedoria, um conhecimento para entender quem governava. Deus estava o tempo inteiro escolhendo as batalhas que Elias ia lutar, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E todas as vitórias vieram sobre a vida dele. Eu gosto muito, para encerrar, de uma frase do Steve Furtick. Eu gosto muito de uma frase... começaram o boicote. Eu falei que ia encerrar, mas não era tão rápido, né? A palavra encerrar é uma palavra-chave? Meu Deus! É uma palavra-chave, Cris. Que isso? Steve Furtick fala o seguinte: não deixe que o medo te impeça de lutar guerras que o Senhor já deu a vitória para você. Sabe, Power, o que eu sinto nesse ambiente e sinto no espírito é que vocês estão sendo colocados para lutar guerras onde Deus já deu vitória sobre a vida de vocês. Todas as palavras proféticas que são lançadas de cima desse púlpito, querido, elas precisam já fazer morada, sabe? E você precisa trazer existência. Quando você chegar em casa, você tem que orar assim: Pai, eu trago a existência, essa palavra sobre a minha vida. Trago a existência, Senhor Deus, toda a palavra profética, o ministério, Senhor Deus, a área profissional da minha vida financeira, eu trago a existência em nome de Jesus. Que o reino dos céus desça, e isso venha a fazer parte da minha realidade visível e tangível nessa terra. O salmista Davi fala algo incrível em 27:3: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Sabe, queridos, eu penso que quando Deus estabelece governo sobre as nossas vidas e Ele colocou esse chip celestial chamado Espírito Santo, tem gente que pensa, dama, que o Espírito Santo é uma maquininha de arrepio. Tem um Espírito Santo com uma maquininha de arrepio, né? Então, assim, é igual a máquina de fumaça, ela solta fumaça. O Espírito Santo dá arrepio, dá arrepio. Você sentiu o Espírito Santo nesse culto? Não, por quê? Porque eu não tive arrepio. O Espírito Santo é a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Você sentiu o Espírito Santo nesse culto? Senti. Por quê? Porque Deus falou meu coração. Porque Deus mostrou o pecado que eu estou cometendo. Porque Deus tirou o medo que eu tinha. Sabe, Deus falou através da música. Deus quebrou um preconceito que eu tinha através da música brasileira. O Espírito Santo falou com você, sim. O Espírito Santo está falando com você, sim. Então, quando você tem, querido, a sensibilidade de ouvir o governo dos céus, fique tranquilo. Fique tranquilo, você vai ser conduzido nessa terra. Mas eu volto lá para o começo. A ousadia é a maior arma dos obedientes. Querido, quando eu olho para um pastor e vejo ele fazendo tudo igual o que o passado fez, eu só penso o seguinte: ele quer fazer aquilo que é fácil. Sabe aquele aluno que começa o ano e vai na sala da frente e fala assim: ô brother, tu não tem aquele teu livro
que tu usou ano passado, só para eu apagar tudo e escrever por cima. Sabe aquele livro apagado com borracha, que você vê tudo? Esse é o tipo de líder que não quer viver o novo. Eu quero repetir. Querido, Deus não está repetindo as gerações. Deus está produzindo novas gerações. Eis que faço nova todas as coisas. Por isso que nós precisamos de uma mente que se renove. Por isso que nós precisamos de um coração que se atualize. E assim por diante. Então perceba, querido. Eu busco a Deus através de Jesus. Deus me pega através do Espírito Santo. Eu aumento essa chama no meu coração. Eu sou conduzido pelos céus. Deus manda eu me lançar na trincheira, eu me jogo. Deus manda eu avançar, eu avanço. Está todo mundo olhando. Nossa, que cara louco. Eu passei momentos difíceis da minha vida que eu estava correndo. Que eu estava dizendo assim, vamos, todo mundo. Ué, mas não era para tu estar chorando? Não, mas não foi isso que o Espírito Santo mandou. O momento mais difícil que eu passei na minha vida, emocional, sentimental. Teve colegas que estavam fora da igreja e que ainda me tinham como alguém que estava ali, né? Na beira do abismo. E aí, quando aconteceu algo na minha vida, eles falaram assim, epa, agora o negão cai. Meu apelido é negão, para os mais íntimos. Porque no sul, eu já sou um negão. O padrão é a minha esposa, né? E aí ele assim, agora o negão cai. Mas foi aquele momento que eu mais acelerei. Sabe por quê? Eu estava com o ponto aqui. Eu estava ouvindo o Espírito Santo. Querido, meu irmão passava em casa 3 horas da manhã e falava, desce. Eu descia do prédio e entrava no carro dele, nós orava das 3 às 6 da manhã no monte. Tá aí, Rob, se chovesse, a gente ia igual. Se tivesse frio, a gente ia igual. 3 às 6 da manhã, durante 30 dias. E só que é o seguinte, né? Eu trabalhava certinho, 7 horas da manhã eu estava tomando meu banho para o trabalho. Feliz da vida, foi ali que Deus me levantou e deu tudo o que eu tenho hoje. Mas quem olhava estava pensando assim, ué, que louco, que cara ousado é esse? A vida caindo e ele levantado, e ele de pé. Eu estava ouvindo a voz do Espírito Santo, eu sabia a quem eu obedecia, eu sabia que essa batalha eu ia vencer, a vitória já era minha, porque eu sei quem governa sobre mim. Seja sensível à voz de Deus, Power. Esteja sensível à voz dos teus líderes e pastores. Busque a Deus acima de todas as coisas. Deixe essa brasa do Espírito Santo queimar, as labaredas subirem. Que quem entre nessa casa seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. E que o governo faça com que vocês saiam e tomem conta dessa cidade. Nós precisamos ser governados pelos céus. Posso orar com vocês? Fiquem de pé, então. Eu não sei se a banda vai voltar, se puder voltar. Por favor, venham. Sabe, queridos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E aí? Se não for para ser marrento, eu nem venho. Deus quer trazer governo sobre as nossas vidas o tempo inteiro. Deus quer transformar a terra em céus. E por isso que Ele fala, para nós orarmos sobre isso. Tem muita gente querendo ir para o céu. Não, Deus quer transformar a terra em céus. Venha o teu reino, Ele nos ensinou a orar assim. E nós temos que estabelecer o governo de Deus aqui. Estamos sensíveis à voz dEle. Por isso eu quero que você traga agora, querido, traga à sua mente coisas que Deus falou, sabe, um ambiente onde Deus construiu algo em você, mas de repente você se perdeu, você esqueceu, você não lembra mais. Deus falou algo que para você pode ser loucura, mas não, para Deus é só ousadia. Querido, você vai ser ousado fora do tempo. Vocês vão fazer coisas que não vão ser cópias, vocês vão ser precursores dentro de um tempo cristão que nós estamos vivendo hoje.
líderes de casais, sabe, líderes de jovens, pessoas que estão envolvidas com crianças, adolescentes. Você não vai fazer aquilo que está todo mundo fazendo. Deus vai te dar uma estratégia única, 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 e você vai transformar a realidade de pessoas. Deus vai te dar estratégia na tua empresa, nos teus negócios, em nome de Jesus. Creia no teu coração.